Vidal para jogarem juntos, tirou o Everton Ribeiro. Você gostou do primeiro tempo? Bom, eu já não tinha gostado antes de iniciar o jogo, que eu já tinha comentado que eu achava que o Everton não deveria sair. Mas, enfim, eu acho que ele testou, principalmente pelo problema defensivo que o Flamengo vem tendo, levando muitos gols. Mas acabou que, com esse sistema, levou o gol no primeiro tempo, acabou terminando, perdendo o primeiro tempo. No segundo tempo, com as mudanças, o Flamengo realmente é muito superior, mesmo com o Gabigol perdendo o pênalti. O Gabigol foi lá no segundo tempo, se redimiu, e o Flamengo conseguiu uma boa vitória, mas não está ainda, na minha opinião, convencendo, e eu acho que esse aspecto físico está pesando muito também. É um teste para a Recopa, né? O Vitor, o próprio Gabriel ontem sai do campo falando, com todo respeito aos adversários, eles estão pensando em título porque já perderam 2 na temporada. E aí eu quero ouvir vocês sobre o seguinte, se é um teste para a Recopa, o que mostrou esse teste? Porque eu vi um Flamengo que, ok, pensando defensivamente, pode ser que apesar de ter tomado gol, como o Djalma coloca, se defendeu melhor, mas perdeu completamente a capacidade de criação lá na frente. E aí, como é que faz? Tem um jogo do Flamengo antes do Everton Ribeiro e outro depois que ele entra no segundo tempo. Sim. Impacto muito grande quando ele entra. Eu consigo ver pouca coisa boa, assim, coletivamente, no jogo de ontem do Flamengo. Acho que você tem um impacto muito grande com a entrada do Everton Ribeiro. O Gabigol muito bem na temporada. O Pedro tem 10 gols em 8 jogos em 2023. O Gabigol tem 9. Eles estão fazendo gol. Sim. Mas eu acho que o time ainda está com problemas de organização. Eu não vi um avanço tão grande assim do Flamengo defensivamente. Principalmente no primeiro tempo ainda achei espaçado, ainda acho que o time, quando perde a bola, não responde automaticamente, que tem que pressionar, tem que combater mais. Não estou gostando tanto, não sei o que os amigos acham, do posicionamento do Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia na última temporada estava muito bem ali como primeiro homem de meio campo, um cara que tinha uma capacidade de marcar. Ele jogava muito diferente com o João ali, né? Muito diferente, né? O João é um cara que pega muito, circula o campo inteiro, e ele era um cara do primeiro passe, né? Que iniciava muito bem as jogadas. Agora eu tô vendo um Thiago Maia muito sobrecarregado. Às vezes ele sai um pouco mais, ele fica mais sobrecarregado na marcação. Acho que falta uma ajuda maior dos outros jogadores de meio campo. Pensando hoje no que o Flamengo não mostra, vai ter que evoluir muito, porque o adversário Del Valle não é bobo. O adversário da Recopa é um adversário que mostrou, principalmente contra o São Paulo, que é uma equipe bem organizada e é um projeto esportivo sólido. De muito tempo, tem uma forma muito clara de jogar. Eu acho que, mais uma vez, o Flamengo vence, porque tem muita qualidade, mas coletivamente eu não vi avanço quase nenhum com o Vitor Pereira nessa partida. Avanço só teve um. Qual? Quando o debochado foi um pouquinho pra frente. Melhorou, né? Aí quando ele encosta nos dois da frente, ele começa aqui, ele nem olha onde é que tá o Gabigol. A bola vem e fala assim, vai lá, Gabigol, faz o gol, vai aqui, então, entendeu? É mole, porque essa é a dele. Mas com o Everton facilita. Isso. Porque aí ele pode baixar o Everton pra frente. Mas aí, o Djalma, é aquela situação que o Zinho fala todos os dias. É um gesto de humildade do treinador. Você está concordando com o Zinho? Não, estou dizendo que o treinador tem que ter não, é difícil. Só um gesto de humildade com o do treinador, gesto de humildade. Sabe, às vezes você tem que ver, porque o treinador gosta sempre dele ser o pai da criança, entendeu? Ele não gosta de ser o diferente. O Djalminha estava me contando uma história lá na Espanha, que o treinador foi botar ele de ponta esquerda. E a posição que ele mais detestava jogar era de ponta esquerda, mas ele era enjoado com o treinador, e o treinador vai jogar de ponta esquerda. Sabe o que aconteceu? Não. Fez um monte de gol de ponta esquerda e falou, eu preciso de você de meia. Teve essa ideia ele depois, teve essa ideia. Ele teve a ideia. Bem, ele te botou. Quando ele estava se consagrando na ponta, ele falou, vou trazer você pro meio. E deu para entender? Porque é o seguinte, o treinador quer sempre ele ser o cara. Eu que decidi, eu que escalei. Não, tem um pouquinho de humildade. Ele só um gesto conserta todo o time do Flamengo. Um gesto. Aqui, ó. Mas você tira quem? Não, você não precisa tirar ninguém. É um gesto só. Pensando no último jogo. Não, se você botar... Tira o Vidal? O Vidal vai desculpar, mas ele vai ter que esperar um pouquinho. Você só põe o Everton Ribeiro para trás, faz aquela linha de 3. Sim. E bota aqui na ponta, do losango, o debochado. Resolveu o problema do Flamengo. Você tem sustentação defensiva, porque aí o volante não sai muito, não fica esse barata voa, porque o Flamengo joga no barata voa.
O barata voa. A barata voou, sai correndo no volante. A barata foi para lá, sai correndo no volante. É o barata voa. É difícil jogar assim. Pro volante, então, é um terror, porque ele tem que cobrir todo mundo. Agora, o segundo tempo foi legal. Foi bonito. Fazia tempo que eu não vi o Gabigol perder pênalti. O goleiro deu até uma entrevista falando como é que ele estudou e o que ele pensou para conseguir defender aquele pênalti. O Gabigol, na verdade, foi o primeiro pênalti defendido dele pelo Flamengo, né? Os outros todos, um foi para fora e 3 bateram na trave. Ele fala, eu fui de propósito para enganá-lo, dar a menção de que eu ia para um lado e me joguei para o outro. Então, assim, ele já sabe que o Gabriel espera o goleiro cair para bater. Olha aí, ó. Pô, mas ele vai bem demais, hein? Ele vai muito bem. Ele esperou. Olha lá, ele dá uma puladinha de leve para a esquerda e se joga para a direita. Ozinho, eu quero te ouvir. Daqui a pouco a gente pode falar aqui de ataque, de Gabriel e Pedro, mas diante do que o Pascoal está falando, né, de mudar a formação e não as peças, ontem a gente viu também, por força de necessidade, o Gerson não preocupa, tá tudo bem, mas saiu por conta do tornozelo, o Vidal jogando com o Everton e também funcionou. Essa pode ser mais uma opção para você ou não? Não mexe no que está funcionando desde antes? Eu acho que assim, o Pascoal não concorda comigo, mas eu concordo com ele. Não, eu concordo com o Pascoal, E assim, eu tenho batido nessa tecla há vários programas, né? Você está junto com a gente, né? Claro. E você, que é a nossa comandante aqui no programa, você já ouviu falando isso. Inclusive, eu estava aí na bancada, né? Sim. Até desenhei taticamente com a minha mão, né? Com os dedos, esse posicionamento que o Pascoal falou. E não deu outra. Assim, o Arrascaeta mais à frente, você pode ver que todos os gols, ele está participando de alguma forma. Ou dando o último passe, ou triangulando, trabalhando a bola para sair o gol. Primeiro até mais o Everton Ribeiro, né? Que dá aquele passe para o Pedro, e o Pedro inteligentemente abre as pernas e deixa para o Gabigol. Eles se entendem bem, né? Tá muito entrosado Gabigol e Pedro, mas nós vamos falar isso mais à frente. Mas assim, o Arrascaeta, para ficar pelo lado do campo, ele não consegue fazer essa função. É um desgaste para ele e para o time. Agora, o Arrascaeta centralizado, com liberdade de movimentação, é um cara criativo, é o debochado, é o cérebro do time e que pifa os jogadores da frente. Isso, o treinador, o Vitor Pereira, ele começou a dar esse passo atrás, Pascoal, de humildade, enxergando que não dá. Aí o Gerson, na hora da marcação, o Gerson voltava pelo lado esquerdo, né? O Vidal estava lá pelo lado direito, e um desses jogadores ali, né, encaixavam para ajudar na marcação. Até o Gabigol está voltando bastante. Mas assim, não tira o Arrascaeta para a ponta, para ficar marcando, para fazer corredor. Não é a dele, não dá. O outro passo é esse que o Pascoal falou. Quando ele enxergar que o time que o Dorival conseguiu montar para botar Gabigol e Pedro para jogarem juntos, foi o Everton Ribeiro fazer um terceiro homem de meio campo. Inclusive, o Everton Ribeiro voltou a jogar bem e com isso ele voltou para a seleção e foi para a Copa do Mundo. Ele jogou muito assim, né, A gente comentou, né, Pascoal, nos programas. Joguei a minha vida quase toda assim. Né? Esse terceiro homem de meio campo, ora você é um meia que chega, sem a bola você retorna, faz um terceiro homem de meio campo nessa marcação, no balanço de marcação. Assim, precisaria a gente estar aí para fazer um campinho, mas eu acho que é bem simples. E o Vitor Pereira, cara, eu acho ele bom treinador. Ele está um pouco teimoso de querer mudar uma coisa que deu certo o ano passado. Ou seja, a recuperação daquele time que estava esculhambado, aquele time que o Dorival pegou e no jogo contra o Inter, o Mano Menezes falou, olha, o meu time estava esculhambado, eu arrumei, você também vai arrumar aí. E ele começou perdendo, tomou de 3 do Inter, perdeu os jogos. Aí o Dorival foi ajustando, arrumando. Claro que ele tinha o Rodinei, que era a válvula de escape pelo lado direito. O Flamengo não está encontrando isso com o Varela, que não jogou mal, não. Mas não tem a mesma característica de lateral apoiador, lateral que vira ponta. O Mateuzinho até tem, mas parece que é um pouquinho de produção. Então, assim, eu acho que o Vitor Pereira vai ter que enxergar isso e ele tem as opções. Aí eu concordo com ele. Ele tentou ontem o Vidal. O Gerson sentiu, volta o Everton Ribeiro. Aí o Vidal faz essa função. O elenco do Flamengo, a gente sempre declarou que é o melhor. É o treinador ter a gestão desse grupo. Tem jogo que ele vai precisar do Everton Cebolinha, tem jogo que ele vai precisar do Vidal. Mas o quarteto é o quarteto titular, não dá para barrar esses caras. Esses caras já se conhecem. É ele ter a gestão
de convencer esses caras sem a bola de se posicionarem para ficar mais compacto esse time sem a bola, para não tomar tantos gols como tomou no primeiro tempo. Eu acho que o Vitor Pereira, ele, pelo menos na entrevista de ontem, ele não pareceu muito convencido de que o Everton Ribeiro é titular e não pode ser sacado desse time. Vamos ouvir o que disse o Vitor Pereira em relação ao equilíbrio. Tudo bem ele fazer teste, tá certo. E a hora é essa, não é na final da Recopa. Mas deixou ali no ar. Fala, VP. Nós nos últimos jogos, sofremos muitos golos, certo? Portanto, cabe ao treinador tentar encontrar um equilíbrio na equipa. O que sentimos é que a equipa teve dificuldades, nomeadamente nos 2 jogos que fez no Mundial, teve dificuldades defensivas. O que nós tentamos é que, introduzindo mais um médio, mais um meia, dar alguma maior consistência no meio. Acontece que é uma estrutura que ainda não teve tempo de trabalho. Como não teve tempo de trabalho, é natural que houve sobreposicionamento em relação a alguns jogadores que vinham buscar bola no pé e vieram muito baixo, e nós acabamos por não ter os jogadores entre linhas, aqueles que conseguem decidir. Portanto, experimentamos. É claro que tem que ser uma coisa trabalhada e nós podemos jogar numa estrutura ou noutra, podemos alterar a estrutura quando nos der em função do jogo. Portanto, não há titulares nem há suplentes. O Everton e todos os jogadores que entraram muito bem no jogo, deram-nos uma dinâmica muito maior na segunda parte e deram-nos golos também, construímos os golos com qualidade. Portanto, eu não posso dizer que o Everton é titular ou que o Vidal é titular. Vamos fazer jogo a jogo e tentando equilibrar a equipe. Tá aí, ó, a pergunta do Cícero Melo, né, sobre o time titular, e ele se esquiva um pouco, assim. Prefere não dizer de 1 a 11 quem ele acha que está preparado para jogar nesse elenco. Não, é uma posição dele. Agora, ele falar que o Everton Ribeiro não é titular, desde quando que ele não é titular? Ontem. Desde que ele é o treinador, ontem, né? Desde ontem. Foi pra Copa do Mundo que era titular. Exatamente. Né? Então, assim, é um pouco, eu tô vendo um pouco disso, um pouco de, não é teimosia, mas de, vamos analisar o ano passado. O Flamengo estava jogando muito mal, muito mal. O Dorival entrou, acertou o time. Por isso que o Flamengo não brigou pelo brasileiro também. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mudaram o treinador. O treinador entra, ele está tentando fazer alguma coisa diferente do que estava dando certo. Mas o que estava dando certo, o Flamengo não encontrou ainda, porque na teoria parece que são jogadores que não são importantes, né? Um João Gomes, um Rodinei, tem Gabigol, tem Pedro. Agora, com todo esse elenco maravilhoso, qual o jogador no elenco que tem a característica do João Gomes? Não tem. Ninguém. O Pulgar é um volante de ali, como menos até que o Thiago Maia. Primeirão, né? Não sai muito. Não circula muito. O Vidal, no passado foi. No passado o Vidal foi esse jogador como o João Gomes. Tinha recorrido, pressão. Hoje não é esse jogador. Então, essa função que parecia, não, é Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, a Arrascaeta que resolvem tudo. Não, era muito importante o João Gomes ali no meio e o Rodinei, como não tinha ponta pela direita, que o Everton Ribeiro não caía mais por ali como ele jogava com o Paulo Souza, jogava aberto pela ponta. Passou a jogar mais pelo meio, Rodinei fazia aquele como um ponta. Então, o Flamengo perdeu isso. Isso é que precisa encontrar, não é mudar Everton Ribeiro para lá, para cá, tirar, botar Vidal. Precisa encontrar os que faziam a função de uma coisa que estava dando certo. Aí você vem, o Flamengo, é o que falaram, né? Ganhou duas finais, mas não jogou bem. Peraí, a final é para ganhar. Para você chegar lá na final, você obrigatoriamente é jogar bem, senão você não chega na final. Ninguém chega na final por acaso. Agora, quando chegou, é para ganhar, não tem que jogar bem. E o Flamengo decidiu mudar, e o treinador parece que ele não estou aqui contra o Vitor Pereira de maneira alguma. Djalma, mas o Flamengo jogou bem na final contra o River Plate em 2019? Não. Mas é emocionante, mas não jogou bem. Na final contra o Palmeiras jogou melhor que o Flamengo? Não. E o Palmeiras ganhou. O Palmeiras jogou bem contra o Santos no Maracanã na final da Libertadores? Não. Então, assim... Aquele jogo lá... Na minha jogou bem, né? Na minha maneira de ver, parece
parece, não estou de maneira alguma contra o Vitor Pereira, que ele está querendo, tipo, dar uma satisfação. Peraí, se a diretoria mudou o que estava dando certo, é porque não estava satisfeito com alguma coisa. Sim. Então eu vou ter que fazer alguma mudança. Então